Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação. Programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente começou um assunto novo, Nós estávamos falando de geometria analítica, agora nós estamos falando de polinômio. Já é um assunto do nosso quarto e último período, galera? Tem muito conteúdo aí para vocês, muita coisa já foi trabalhada. Então, para quem deixou de assistir os conteúdos, vá lá na plataforma, assista, está à disposição, tá? Comente, mande dúvida, isso é importante, Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do polinômio. Lembrando que nós já falamos aqui em aulas anteriores sobre o conceito de polinômio, o que é um polinômio, como é que se determina o grau de um polinômio. Então, a gente já deu aquele pontapé inicial nesse conteúdo e agora a gente vai dar continuidade. Na aula de hoje, a gente vai determinar o que é o valor numérico de um polinômio e o que é uma raiz. Vamos trabalhar esses assuntos aí com vocês a respeito do polinômio, beleza? Então pegue o caderno, sua canetinha, faça as anotações, e vem comigo. Olha só, turma, primeiro, valor numérico, o que nós chamamos de valor numérico? Para obtermos o valor numérico de um polinômio px para um número x igual a k, quando substituirmos a variável x pelo número k e efetuarmos as operações indicadas, De novo, como é que você faz para encontrar o valor numérico do seu polinômio? Você tem um polinômio, você tem uma variável, Todo polinômio tem uma variável, x, y, pode ser qualquer letra. Então, para eu encontrar o valor numérico do polinômio, eu vou substituir esse valor de x por um número qualquer, número k qualquer, que eu chamei de k. Então, desse jeito, você encontra o valor numérico daquele polinômio para x igual a esse determinado valor. Vou mostrar um exemplo para ficar mais claro esse conceito aí de valor numérico. Beleza? Então, veja bem, turma, eu tenho aqui o polinômio 4x² menos 3x mais 5. Eu quero encontrar o valor numérico dele para x igual a 2, por exemplo. Então, o meu k da definição vai ser 2, para x igual a 2. Certo? Então, turma, você vai fazer o que para encontrar esse valor numérico? Você vai no polinômio e vai substituir o x por 2, que nós chamamos aqui de P2. Então, você vai substituir o x por 2. Então, vou ficar aqui 4 vezes 2 ao quadrado, porque o x está ao quadrado aqui, menos 3 vezes 2 mais 5. E o que a gente vai fazer agora? O que a definição está dizendo? Efetuarmos as operações indicadas. Depois que você substitui o x pelo valor que você deseja calcular o valor numérico, você vai efetuar as operações. Isso aqui vira uma pequena expressão numérica, que a gente tem que saber a ordem das operações. Então, vamos lá. Então, P2. Você sabe, turma, lá do fundamental, que eu não posso multiplicar esse 4 por esse 2. Por quê, pessoal? Porque o 2 está ao quadrado. Não se faz multiplicação na frente da potência, ordem das operações. Por isso que a gente estuda expressão numérica lá no 6º ano do fundamental. É para quando eu tiver uma sequência de operações, eu saber qual operação tem prioridade em relação à outra. Certo? Então, eu vou repetir esse 4 aqui, 2 ao quadrado é 4. Aqui, como está separado, posso multiplicar, 3 vezes 2 dá 6, mais 5. Certo? Bom, então P2 vai ser igual a 16 menos 6 mais 5. Certinho? Então, você tem que o seu P2 é igual a 16 menos 6 dá 10, 10 mais 5 dá 15. Turminha, então o que é esse 15? É o valor numérico da expressão quando x for igual a 2.
Tá? Quando você tem P2 igual a 15, isso quer dizer que o valor numérico da expressão é 15 quando o x for igual a 2. Tá? Então, isso aqui é o valor numérico. Certamente, para outro x, pessoal, se eu tiver x igual a 5, se eu tiver x igual a 5, o 5 vai ter um outro valor numérico. Aí eu pegaria a expressão e substituiria aí o x pelo 5 para eu encontrar o valor numérico para x igual a 5. Certinho? Entenderam o conceito, a ideia? Muito bem. Se liga agora nessa observação aqui, tá? Se o valor numérico do polinômio px para um x igual a k, quer dizer, para um x igual a um determinado valor, for nulo, ou seja, o pk for igual a zero, dizemos que o k é raiz do polinômio. Tá? Entenderam? Vou explicar. Ele está dizendo, gente, se você for calcular o valor numérico de um número, eu vou calcular o valor numérico para x igual a 2. Vamos supor que eu fiz isso aqui. E se o resultado for zero, quer dizer, o valor numérico desse número for zero, esse valor é chamado de raiz do polinômio. Conceito bastante importante, turma, o conceito de raiz do polinômio. A gente vai trabalhar isso em próximas aulas. Tá? Então, o que é a raiz do polinômio? É um número cujo valor numérico é zero. Tá? Então, vamos lá, botei aqui um exemplo. Eu tenho px, tem esse polinômio aqui, 4x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos x menos 1. Eu vou calcular o P1, ou seja, eu vou calcular o valor numérico para quando x for igual a 1. Tá? Então, como é que eu faço? Vou substituir aqui o x por 1 e ver o que vai dar. Então, eu vou ter aqui, 4 vezes 1 elevado ao cubo, né? Menos 2 vezes 1 elevado ao quadrado, menos, abro um parêntese aqui, para separar esse sinal da expressão com esse sinal do 1, que é positivo, né? Menos 1. Certo? Então, vamos lá. P1 vai ser igual. Olha, aqui vai ficar 4 vezes 1 ao cubo é 1. Menos 2 vezes 1 ao quadrado é 1. Aqui, menos com mais dá menos, fica menos 1. Eu abaixo aqui o menos 1. Tá? Resolvi as potências primeiro. Vou resolver agora essas multiplicações aqui, tá? Resolvendo tipo uma expressão numérica que, de fato, a partir do momento que você substitui o x por um número, a expressão algébrica vira uma expressão numérica. Então, P1 vai ser igual a 4, menos 2, menos 1, menos 1. Então, turma, você vai ter P1 igual, olha, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0, turminha. Então, veja que o valor numérico do meu polinômio para x igual a 1 deu 0. O que isso significa? Logo, 1 é raiz do polinômio. Certo? O 1 é raiz do polinômio. Por que 1 é raiz do polinômio mesmo? Porque o valor numérico dele deu 0. Certo? O valor numérico, esse é o conceito de raiz. Certo? Muito importante para o estudo do polinômio. Tá? Professor, esse polinômio ele pode ter mais de uma raiz ou ele pode ter apenas uma única raiz? A gente vai discutir isso aí. Tá? A gente vai ver quantas raízes um polinômio pode ter. A gente vai ver que isso tem a ver com grau. Tá? Não é só um que pode ser raiz desse polinômio, não. Posso ter um outro valor que também tem valor numérico 0. Tá? Então, o polinômio ele pode ter mais de uma raiz. Perfeito? Beleza, vamos fazer aqui um outro exemplo aqui. Dado o polinômio px igual a 2x ao quadrado menos 3x mais k, determine o valor de k de modo que a raiz px seja 0. Ora, pessoal, veja agora o seguinte, ele está falando que a raiz desse polinômio é 4, ele está te dando uma informação.
e já está te informando, te dizendo que a raiz do polinômio é 4. A partir dessa informação, ele quer que você substitua, aliás, quero que você encontre esse valor de K. E aí, turma, como é que eu posso usar essa informação? Tá? Como é que eu posso usar a informação? Olha, turma, veja bem, se esse valor aqui é raiz da equação, aliás, do polinômio, ao substituir o x por 4, o resultado disso aqui dá o quê? Dá 0. Então, o que eu vou fazer? Como ele está substituindo, como ele está dizendo que isso aqui é 4, eu vou substituir x por 4 e colocar 0 aqui. Ó. Tá? Então vai ficar como? 2 vezes 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4, mais k, isso aqui é igual a 0. Por que eu estou igualando a 0 mesmo? Porque ele está dizendo para mim que esse carinha aqui, ele é a raiz do polinômio. Então, ao substituir ele, o resultado dá 0. O valor numérico é 0. Tá? Então, veja que com isso eu vou conseguir encontrar o valor de k. Então, aqui vai ficar, ó, 4 ao quadrado dá 16, vezes 2 dá 32. Menos 12, mais k, igual a 0. Tá? Uma equaçãozinha do primeiro grau, manda esse menos 12 para lá e manda o 32. Então, k vai ser igual a 12. Esse 32 vai menos 32. Tá? Mudando de lado, muda o sinal. Então, você tem que o k vai ser igual a menos 20. K vai ser igual a menos 20. Beleza, turminha? Então, como ele me disse que 4 é raiz desse polinômio, então esse k só pode ser menos 20. Certinho? Dado o polinômio px igual a menos 4x ao cubo, mais 2x mais x menos 1, calcule o P1 e o P2. Então, é bom essas denominações, turma. P1, ele quer saber o valor numérico para x igual a 1. Tá? Como a gente fez agora. Para saber, você vai substituir o x por 1. Ficar menos 4 vezes 1 elevado ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1 menos 1. Certo? Então, P1 vai ser igual. Turma, 1 elevado ao cubo dá 1, né? Resolve a primeira potência. Multiplicado por menos 4 dá menos 4. Mais 1 ao quadrado dá 1, multiplicado por 2 dá 2. Esse mais 1 cancela com menos 1, que dá 0. Então, o P1 vai ser igual a menos 2. Ou seja, o valor numérico de 1 é menos 2. Eu posso dizer que 1 é raiz do polinômio? Não. Por quê? Porque se fosse raiz, o valor numérico seria 0. Tá? Vamos calcular o P2. Então, vamos substituir aqui o x por 2. Vai ficar menos 4 vezes 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 2 menos 1. Certo? Substituindo ali o x por 2. Então, P2 vai ser igual. 2 ao cubo, turma, dá 8, né? 8 multiplicado por menos 4 dá menos 32. Certo? 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá 8. Mais 2, menos 1. Então, nós temos que o P2 vai ser igual... Ó, menos 32 mais 8 dá menos 24, né? Menos 24 mais 2 dá menos 22. Menos 22 menos 1 dá menos 23. Também o 2 não é uma raiz do polinômio. Por quê? Porque o valor numérico do 2 não deu 0 e deu, sim, menos 23. Certinho? Ok, turma? Vamos responder agora o último exemplo aqui. Determine o polinômio px igual a x mais b, com esse a diferente de 0. Ele diz que o P de menos 1 é igual a 1 e o P de 3 é igual a 9.
tá? Vou criar aqui um espaçozinho para a gente responder essa questão. Certo? Vamos responder essa questão, que a gente vai ter que precisar de resolver um sistema. Olha, pessoal, você tem aqui, ó, veja bem. Polinômio é esse, px é igual a x mais b. Certo? Se ele está dizendo para mim que o p de menos 1 é igual a 1, isso quer dizer que quando eu substituo x por menos 1, o resultado vai dar 1, né? Que é o valor numérico. Então quer dizer que a multiplicado por menos 1 mais b é igual a 1. Ou seja, menos a mais b é igual a 1. Eu vou guardar essa informação aqui, tá? Vou guardar essa informação, certo? Porque eu tenho uma equação com duas incógnitas, mas eu só tenho ela. Vou ver se eu encontro outra. Ele diz, turma, também que o P3 é igual a 9. Ou seja, o que isso significa? Quando tu substituir o x por 3, tu encontra o resultado 9. Então, A multiplicado por 3 mais B igual a 9. Ou seja, 3A mais B igual a 9. Ok? Turminha, o que a gente pode fazer? Olha só. Eu posso pegar essas duas equações aqui e montar um sistema de equações. Tá? Montar um sistema de equações. Menos A mais B igual a 1. E 3A mais B igual a 9. Aí tem várias formas de resolver esse sistema. Método da adição, método da comparação. Eu vou usar o método da adição e vou multiplicar essa equação por menos 1. Por quê? Para que esse mais B cancele com menos B. Método da adição você soma aqui, né? A com A, B com B e termo independente com termo independente. Certo? Então nós vamos ter aqui, ó, A menos B igual a menos 1. Muda o sinal de todo mundo. E aqui vou ter 3A mais B igual a 9. Então, pessoal, olha só. Então, multipliquei aqui por menos 1. Por que a gente fez essa multiplicação? Para poder cancelar esse mais B com o menos B. Porque do jeito que eles estão aqui, ó, eles não estão opostos. Quando você aplica o método da adição no sistema, é necessário que uma variável seja cancelada. Então, multipliquei aqui por menos 1, menos A multiplicado por menos 1 dá A, o B multiplicado por menos 1 dá menos B, e 1 multiplicado por menos 1 dá menos 1. Essa equação de baixo, como eu não mexi com ela, eu vou só repetir. Fica 3A mais B igual a 9. Certinho? E agora sim eu vou fazer a operação. Ó. Quando eu somo A com 3A, dá 4A. Ó. E aqui eu cancelo. Ó. Cortei aqui o menos B com mais B, que dá 0. Nós temos aqui o menos 1 com mais 9, dá 8. Certo? Então nós vamos ter A igual a 8 dividido por 4. E aí você vai encontrar que o A é igual a 2. Para encontrar o valor de B, basta você substituir aqui, ó, numa equação. Vai ficar menos o 2 mais B igual a 1. Certo? Nós temos que esse menos 2 vai passar para lá. B vai ser igual a 1 mais 2. Nós temos que o B vai ser igual a 3. Certo, turminha? Olha só, então encontrei o A e o B. O seu polinômio estava nessa forma aqui, ó. AX mais B. Você sabe quem é o A e sabe quem é o B. Então, PX vai ser igual a 2A mais 3. Ok, turma? Então, espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado, compreendido. E já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.